Bom dia a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Iniciaremos hoje o estudo da teoria do ato administrativo, correto? Nós tivemos a oportunidade então na nossa última aula de encerrar o tópico relativo aos poderes administrativos, de modo que hoje então nós começaremos a tratar sobre o ato administrativo, seu conceito, seus requisitos de validade, seus atributos, suas hipóteses de extinção e suas classificações. Então, inicialmente, nós vamos analisar algumas diferenças entre expressões que nós precisamos conhecer, precisamos relembrar, para que aí então possamos conceituar essa expressão ato administrativo. Primeiro, nós vamos então relembrar a distinção que existe entre as expressões fato jurídico e ato jurídico, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar lá na disciplina de Direito Civil, correto? Vamos relembrar então, de uma forma bem sucinta, estes conceitos. Como que nós podemos conceituar fato jurídico? Percebam, pessoal, fato jurídico é todo e qualquer acontecimento, seja ele resultante ou não de uma manifestação, de uma declaração de vontade do ser humano, que produz efeitos jurídicos, correto? A expressão fato jurídico é uma expressão, então, que ela tem um sentido amplo. Qualquer acontecimento que produza repercussões no âmbito jurídico pode ser classificado como um fato jurídico, seja ou não decorrente da manifestação de vontade do ser humano. Então, nós podemos enquadrar aqui no conceito de fato jurídico diversos acontecimentos, como, por exemplo, o nascimento, a morte, a maioridade. Vejam, são acontecimentos que não consistem numa declaração, numa manifestação de vontade humana, mas que ainda assim vão produzir efeitos jurídicos, correto? Já o ato jurídico, ele possui uma noção, um conceito mais estrito. Percebam, né? O ato jurídico são apenas as manifestações de vontade do ser humano que vão produzir efeitos jurídicos, correto? Então, o ato jurídico é a declaração, é a formalização da vontade humana que vai repercutir no âmbito jurídico. E nós podemos apontar aqui como exemplo, dentre outros, né, que, como eu disse, vocês já tiveram lá a oportunidade de estudar no direito civil, uma confissão, uma doação, um testamento, o reconhecimento da paternidade de um filho, dentre vários outros exemplos, correto? Então vejam, né? Feita essa distinção inicial entre fato e ato jurídico, a gente precisa relembrar que lá no âmbito do direito privado, para que um ato jurídico seja válido, para que essa manifestação, para que essa declaração de vontade humana, ela seja válida, ela precisa atender alguns requisitos, alguns elementos de validade, que são o sujeito capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei, e o objeto lícito, possível e determinado. Um ato jurídico só será válido se ele atender a estas condições, se ele for praticado por um agente que tenha a capacidade, que atenda aos requisitos de capacidade definidos na lei, se ele atender às formas exigidas pela lei, ou se a lei não exigir uma forma específica, né, que ele não utilize uma forma, uma formalidade que seja ao menos proibida pela lei, e que seu objeto seja lícito, possível e determinado. Tá? Esses são os elementos, os requisitos de validade do ato jurídico previstos lá no artigo 104 do Código Civil. Tá? Vejam, pessoal, quando a gente fala, então, no ato administrativo, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, a gente tem que ter claro o seguinte: o ato administrativo, ele é uma espécie de ato jurídico, correto? Ele também representa uma formalização, uma declaração, uma manifestação de vontade, né? Só que, claro, o ato administrativo, ele corresponde à formalização, à declaração de vontade da administração pública, né? E não de um indivíduo, tá? Ou de uma pessoa jurídica de direito privado, correto? Agora, o que a gente tem que ter claro é que, embora o ato administrativo seja uma espécie de ato jurídico, em razão de ele ser praticado, de ele ser produzido pela administração pública, ele vai possuir certas características, certas peculiaridades que, lógico, né, irão distingui-lo dos atos jurídicos
praticados lá no âmbito do direito privado, correto? Por exemplo, né? A gente vai estudar isso na sequência, tá? Mas, por exemplo, para que um ato administrativo seja válido, não basta que ele seja praticado por um agente capaz. Tá? Para que um ato administrativo seja válido, ele precisa ser praticado por quem possua, além de capacidade jurídica, por quem possua competência atribuída pela lei para sua prática, correto? Além disso, né, o ato administrativo também possui outros requisitos de validade, além do sujeito, que além de ser capaz tem que ser competente, da forma, do objeto. A gente vai ver na sequência que o ato administrativo, como requisito de validade, possui a finalidade de interesse público, o motivo alegado para sua prática deve corresponder à realidade, correto? Então, o que vocês devem ter claro é que, embora o ato administrativo seja, de fato, uma espécie de ato jurídico, também corresponda a uma manifestação de vontade, esse ato administrativo ele possui algumas peculiaridades, algumas características que irão diferenciá-lo dos atos praticados lá no âmbito do direito privado, correto? Então vejam, essa mesma distinção que nós analisamos inicialmente, fatos e atos jurídicos, nós também podemos trazê-la para o âmbito do direito administrativo. Podemos trazê-la para o âmbito da administração pública, de modo que podemos falar em fatos administrativos e atos administrativos. Tá? O que seriam os fatos administrativos? Ora, seriam todos os acontecimentos que, de alguma maneira, irão produzir efeitos no âmbito da administração pública, sejam eles resultantes ou não de uma declaração, de uma formalização da vontade da administração pública. Então, vejam, quando nós falamos, por exemplo, da morte de um servidor público, ora, isso não é uma formalização, não é a declaração da vontade da administração pública, é um acontecimento, mas que vai produzir efeitos no âmbito da administração pública. Quais efeitos? Ora, isso vai gerar a vacância do cargo público e o direito aos dependentes desse servidor público receberem, então, uma pensão. Do mesmo modo, o nascimento do filho de uma servidora pública vai gerar lá o direito a que ela possa usufruir uma licença maternidade, percebe? Não estamos falando de declarações de vontade da administração pública. Estamos falando de acontecimentos que repercutiram no âmbito da administração pública. São, portanto, fatos administrativos. Tá? Já o ato administrativo, como nós veremos na sequência, corresponde propriamente à declaração, à manifestação de vontade da administração pública. Tá? É o que nós podemos visualizar, então, nesse slide. Tá? Vejam, os atos administrativos eles representam a formalização, a declaração de vontade da administração pública que produz efeitos jurídicos. Exemplificando, a aplicação de uma multa, a expedição de um decreto de desapropriação, a expedição de um decreto de tombamento de um bem privado, a publicação de um decreto ou portaria de demissão de um servidor público. Pessoal, percebam, todos esses exemplos, tá? Eles representam declarações, manifestações de vontade da administração pública que irão produzir efeitos jurídicos e nós podemos, então, conceituá-los como atos administrativos. Antes de nós analisarmos os conceitos doutrinários de atos administrativos, é importante a gente analisar aqui alguns critérios que foram adotados para conceituar essa expressão atos administrativos, e nós podemos apontar principalmente dois critérios que foram utilizados com essa finalidade, que seriam o critério subjetivo e o critério objetivo. Vejam, o critério subjetivo, como nós já estudamos isso em outra oportunidade, quando nós falamos em critério subjetivo, lembrem, nós estamos analisando o sujeito que pratica um ato, tá? Que toma uma determinada decisão. Vejam, então o critério subjetivo, ele buscava conceituar o ato administrativo levando em conta o sujeito responsável pela prática do ato administrativo. Dessa maneira, seria, portanto, o ato administrativo aqueles atos praticados pelo Poder Executivo, ao passo que seria ato legislativo os praticados pelo Poder Legislativo e atos jurisdicionais aqueles praticados pelo Poder Judiciário. Nós já sabemos que esse conceito
ele já não possui mais utilidade, correto? Porque, na atualidade, todos os poderes do Estado praticam atos administrativos. O Poder Executivo pratica atos administrativos, a função precípua do Poder Executivo é justamente a produção, a prática de atos administrativos, de atos que têm um caráter complementar à lei, mas nós sabemos que o Legislativo e o Judiciário também praticam atos administrativos quando, por exemplo, promovem concursos públicos, nomeiam servidores públicos, promovem licitações, assinam contratos administrativos, de modo que o critério subjetivo ele se encontra, então, superado, correto? Ou seja, o critério que nós devemos adotar para conceituar essa expressão ato administrativo é o critério objetivo. Nós não vamos levar em conta o sujeito, o poder que pratica o ato. Nós vamos levar em conta o objeto, o conteúdo desse ato. E assim nós vamos definir ato administrativo como aquele praticado no exercício da função administrativa, correto? Ou seja, pouco importa o poder que praticou o ato. O que importa é que ele tenha sido praticado no exercício da função administrativa, que nós já tivemos a oportunidade de estudar lá no início das nossas aulas, correto? O que é a função administrativa? A função administrativa se caracteriza pela expedição de atos infralegais, com caráter complementar à lei, visando garantir a sua execução, e submetidos a controle jurisdicional, correto? Então, serão atos administrativos aqueles produzidos no exercício dessa função, independente do poder que os tenha praticado, correto? E, agora que nós já fizemos essa distinção entre fato e ato jurídico, fato administrativo, critério subjetivo e critério objetivo, nós podemos então analisar alguns conceitos doutrinários que são utilizados para definir a expressão ato administrativo. Eu trouxe para vocês aqui o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e o conceito do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, correto? Vocês vão verificar que os conceitos adotados por outros doutrinadores não irão divergir muito dessa definição adotada por esses autores, tá? Até porque são, como eu já tive a oportunidade de mencionar para vocês, são os principais doutrinadores adotados nos cursos de graduação em Direito, tá? E nós vamos então analisar esses conceitos e eu vou trabalhar com vocês de uma maneira um pouquinho mais detalhada cada um dos aspectos das definições trazidas por esses doutrinadores, correto? Vamos analisar ali então o conceito da professora Maria Silvia de Pietro. Acompanhem comigo, pessoal. Ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo Poder Judiciário. Já o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. Percebam, pessoal, os conceitos eles trazem elementos muito parecidos, embora a terminologia adotada seja diferente, mas o sentido da definição, o sentido do conceito é o mesmo, tá? Então vamos analisar detalhadamente os conceitos apresentados aqui pela professora Maria Silvia e pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja, a professora Maria Silvia ela afirma no primeiro momento que o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer que o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Tá? O que isso significa? Significa que o ato administrativo é aquele praticado pelo Estado, pelo Estado no exercício da função administrativa, correto? Entretanto, o ato administrativo ele também pode ser praticado por quem age, por quem atua em nome do Estado, por quem representa, por quem faz as vezes do Estado, correto? E aqui o próprio professor Celso Antônio Bandeira de Mello já nos traz um exemplo, Os atos praticados por concessionários de serviço público. Percebam, pessoal? Lógico, se a gente for pensar em ato administrativo, a grande maioria dos atos administrativos
são praticados por órgãos estatais, sem dúvida. Né? Agora, é lógico que nós podemos ter atos administrativos praticados por pessoas jurídicas de direito privado que atuam em nome do Estado, que fazem as vezes do Estado, como é o caso dos concessionários de serviço público, né? Então, vamos imaginar que você reside num estado ou em um município em que o serviço de fornecimento de energia elétrica é prestado por uma concessionária privada. Tá? E você, num determinado momento, para pagar menos, né, na conta de energia elétrica, você vai lá e faz uma adulteração no medidor de energia elétrica, correto? E a concessionária responsável pelo fornecimento descobre a fraude. Veja, o que ela pode fazer? Ela pode lhe aplicar uma multa, correto? Ela pode aplicar uma multa, ainda que seja uma concessionária privada, tá? Ainda que seja uma pessoa jurídica de direito privado que não integra a estrutura da administração pública, perceba, não integra a estrutura da administração pública, possui um contrato de concessão com o Estado para prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, ou qualquer outro serviço público que vocês queiram imaginar, né? Pode ser fornecimento de água, tá? Enfim, qualquer serviço público, se ele for prestado por uma pessoa jurídica não integrante da administração pública e o usuário desse serviço cometer um ato ilícito, cometer uma fraude, né, visando, né, adulterar, visando fraudar a medição do serviço, ora, essa concessionária privada não integrante da administração pública poderá lhe aplicar uma multa. Tá? E essa multa, ela vai ter todas as características de um ato administrativo, correto? Ela vai impor de modo unilateral uma obrigação a um particular, percebem? Então isso que significa dizer que o ato administrativo é aquele praticado pelo Estado ou por quem lhe represente ou por quem lhe faça as vezes. Porque nós podemos ter situações em que o ato administrativo, como é o caso da multa ou alguma outra sanção, ele vai ser aplicado por pessoas jurídicas não integrantes do aparato estatal, como é o caso das concessionárias de serviços públicos, correto? E pessoal, aqui na sequência, né, vejam, a professora Maria Silvia ela vai dizer então que o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime de direito público. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele afirma que o ato administrativo é a declaração do Estado no exercício de prerrogativas públicas. Então percebam, né? A professora Maria Silvia ela diz, olha, o ato administrativo é aquele ato praticado sob o regime de direito público. E o professor Celso Antônio diz, no exercício de prerrogativas públicas. Pessoal, o que significa isso? Isso é bem importante para vocês entenderem o conceito de ato administrativo, tá? Ato administrativo são somente aqueles atos praticados pela administração pública que se submetem ao regime jurídico administrativo, que se submetem ao regime jurídico de direito público, que são praticados no exercício daquelas prerrogativas, tá, que integram o regime jurídico administrativo, que nós tivemos oportunidade de estudar anteriormente. Perceba, o que isso quer dizer? Ora, quando a administração pública manifesta a sua vontade, ela pode, em determinados momentos, fazer essa manifestação de vontade se submetendo ao direito público, ou seja, fazer essa manifestação de vontade no exercício de prerrogativas sobre o particular. Por outro lado, em algumas situações, a administração pública, ao manifestar a sua vontade, ela vai se submeter ao direito privado. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender e visualizar melhor essa situação. Tá? Imaginem o seguinte, imaginem um decreto de desapropriação, tá, de um bem privado. Nós podemos afirmar que um decreto de desapropriação é um ato administrativo? Lógico, porque o decreto de desapropriação ele é praticado no exercício de uma prerrogativa pública, correto? A administração pública manifesta, então, o seu poder de império sobre o particular e expede, então, um decreto de desapropriação. Nós temos aqui uma relação vertical,
Concordam comigo? Né? Temos um bem particular que é necessário, tá? Que é imprescindível para o atendimento de uma necessidade pública. O município, o Estado vai lá e expede um decreto de desapropriação. Correto? Agora, imaginem comigo que a administração pública ela tem interesse em adquirir um imóvel particular para atender a um interesse próprio, ao interesse da administração pública e não a uma necessidade coletiva. Vamos imaginar um município, né, quer adquirir um terreno localizado ao lado da sede da prefeitura para expandir as vagas de estacionamento, que são utilizadas pelos servidores públicos, né, por pessoas que eventualmente comparecem até a prefeitura. Pessoal, vocês concordam comigo que nesse caso não cabe, né, a esse município expedir um decreto de desapropriação. Isso não configura uma necessidade da coletividade, é muito mais uma necessidade da própria administração do que uma necessidade coletiva. Temos um imóvel localizado ao lado da sede da prefeitura de um município e esse município pretende adquirir esse imóvel para ampliar uma área de estacionamento. Uma necessidade da própria administração pública, concordam comigo? Portanto, não é cabível, né, a expedição de um decreto de desapropriação. O que esse município vai ter que fazer? Olha, vai ter que se submeter ao direito privado, concordam comigo? E fazer uma proposta, uma oferta para comprar, para alugar o imóvel do proprietário. Esse contrato, né, de locação, esse contrato de compra e venda que vier eventualmente a ser firmado entre o município e o proprietário daquele imóvel, percebo, nós vamos ter aqui uma manifestação de vontade da administração pública? Claro, a administração pública ela vai estar declarando, ao assinar, né, o contrato, o município, quando assina o contrato, ele vai estar manifestando a sua vontade, declarando a sua vontade de locar, de comprar aquele imóvel. Mas essa manifestação de vontade ela é regida pelo direito privado e não pelo direito público, porque a administração pública estará se colocando numa situação de horizontalidade, de igualdade com o particular. Concordam comigo? Nós não estaremos, portanto, diante de um ato administrativo nesse caso. Porque o ato administrativo é somente a manifestação de vontade regida pelo direito público, somente a manifestação de vontade praticada no exercício de prerrogativas públicas. Um outro exemplo que vocês podem encontrar nos livros, né, na doutrina, os autores utilizam muito, a abertura de contas em bancos públicos. Você vai lá e abre uma conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Veja, nós temos ali uma manifestação de vontade da administração pública. Afinal, estamos falando de empresas públicas, né? No caso da Caixa, de Sociedade de Economia Mista, no caso do Banco do Brasil, nós temos uma declaração, uma formalização de vontade da administração pública. Mas essa declaração de vontade ela é regida pelo direito privado e não pelo direito público, correto? A administração se coloca numa posição de igualdade com o particular. Então, para ser ato administrativo, tem que ser praticado numa posição de verticalidade. A administração ela tem que estar numa posição de superioridade em relação ao particular, tá? O ato administrativo ele tem que ser praticado no exercício de prerrogativas públicas. Só é ato administrativo aquela declaração de vontade submetida ao regime jurídico administrativo, correto? E prosseguindo aqui no conceito, né? A professora Maria Silvia de Pietro, então, ela afirma que o ato administrativo é aquele praticado com observância da lei, e o Celso Antônio Bandeira de Mello vai falar que é a declaração de vontade manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de dar cumprimento. Pessoal, tranquilo, né? Nós sabemos que o que caracteriza a função administrativa é o fato de ser uma função, uma atividade de caráter infralegal, uma atividade subordinada à lei. Então, o ato administrativo é a declaração de vontade da administração pública, submetida a regime jurídico de direito público e submissa, subordinada à lei. O ato administrativo ele deve ser produzido em conformidade com a lei, visando fazer o que? Ora, visando garantir a sua aplicação, correto? Visando garantir a concretização, a implementação dos dispositivos previstos na legislação. E, por último, tá? O último elemento da definição utilizado por ambos os autores, tá?
sujeita ao controle pelo Poder Judiciário, sujeitas a controle de legitimidade por órgão judicial. Vejam, lógico, né, pessoal? Isso deriva lá do princípio da inafastabilidade de jurisdição, que nós já tivemos oportunidade de estudar. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Adotamos no ordenamento jurídico brasileiro o sistema da unidade de jurisdição, correto? O sistema inglês. Portanto, se essa manifestação de vontade da administração pública, praticada no exercício de prerrogativas públicas, ocasionar lesão ou gerar ameaça de lesão a direito, o que o particular ameaçado, lesado poderá fazer? Ele poderá recorrer ao Poder Judiciário para anular uma multa, para anular uma sanção aplicada pela administração pública, correto? Ou, eventualmente, diante de um ato administrativo que negue um direito a um particular, a administração pública nega o acesso a uma informação que diz respeito ao próprio requerente daquela informação. Ora, ele poderá buscar amparo judicial, como vocês já tiveram oportunidade de estudar lá no direito constitucional, através da garantia constitucional do habeas data, correto? Se essa informação for de interesse público, não se referir especificamente à pessoa do requerente, poderá utilizar um mandado de segurança, certo? Então veja, pessoal, os atos administrativos, eles estão sujeitos a controle de legitimidade pelo Poder Judiciário, afinal adotamos no Brasil o sistema da unidade de jurisdição. Atos que contenham uma ilegalidade que causem lesão ou ameaça de lesão a direito poderão ser revistos pela própria administração pública e, se assim não forem, pelo Poder Judiciário. Então vejam, aqui no próximo slide, basicamente está tudo que eu já mencionei para vocês, tá? Digamos assim, o conceito ele está aqui repartido, né? Em vários aspectos para facilitar o entendimento de vocês. Só vamos relembrar. Então, o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente. Ele pode ser produzido pela própria administração pública, quanto por um particular no exercício da função pública, concessionários e permissionários de serviços públicos. O ato administrativo é aquele regido pelo direito público. Só são atos administrativos. Percebam essa expressão administrativo. Ela funciona como uma qualidade. Tá? Ela é um adjetivo, não é um substantivo. Ato administrativo, isso qualifica o ato. Quer dizer que só é ato administrativo aquele praticado sob o regime jurídico administrativo, sob o regime jurídico de direito público. Só são atos administrativos aqueles praticados pela administração pública e regidos pelo direito privado. Os atos regidos pelo direito público, desculpem. Os atos regidos pelo direito público, pelo direito privado, não se enquadram nessa categoria. Submissão à lei. A atividade administrativa é uma atividade infralegal, subordinada à lei, em virtude do princípio da legalidade, e sujeição a controle jurisdicional. Em virtude da adoção do sistema da unidade de jurisdição, os atos administrativos se submetem a controle judicial quando gerarem lesão ou ameaça de lesão a direitos. E por fim, pessoal, para a gente encerrar, tá, essa aula introdutória, essa aula mais conceitual sobre ato administrativo, é importante a gente diferenciar, tá, algumas expressões que, embora tenham terminologia parecida, não devem ser confundidas, tá? Que são as expressões atos da administração, ato administrativo e atos materiais da administração. Vejam, o que significa a expressão ato da administração? Ato da administração é todo e qualquer ato praticado pela administração pública que não pode ser enquadrado no conceito de ato administrativo. Correto? Então essa expressão ela tem um caráter residual, né? Tudo aquilo que for praticado pela administração pública que nós não conseguimos enquadrar no conceito de ato administrativo é um ato da administração. Então, por exemplo, os atos de direito privado praticado pela administração pública que eu mencionei para vocês. A abertura de uma conta corrente
entre o correntista e um banco público. Isso não é um ato administrativo, mas é um ato da administração. Nós temos a manifestação de vontade da administração pública de um lado, mas regida pelo direito privado. Portanto, estamos diante de um ato da administração. Os atos políticos, lembram quando nós estudamos as funções do Estado? Nós falamos função jurisdicional, função legislativa, função administrativa. E falamos de alguns atos que não podem ser enquadrados em nenhuma das três funções, que são os atos que dizem respeito à gestão superior do Estado, são os atos que representam a tomada de decisões políticas fundamentais. Então veja, quando o presidente da República decreta intervenção federal em um Estado, nós não estamos diante de um ato administrativo. Concordam comigo? Nós não estamos diante de uma providência de caráter complementar à lei. Pelo contrário, o presidente da República está exercendo uma prerrogativa prevista diretamente no texto constitucional, com elevado grau de discricionariedade, uma decisão de elevado teor político. Então, a decretação, de intervenção federal não é um ato administrativo, pode ser classificada como um ato político da administração pública, correto? Praticado pela mais alta autoridade da administração pública federal. Entenderam? O ato administrativo, aí sim. O ato administrativo são somente aqueles atos praticados pela administração pública no exercício da função administrativa, com o caráter infralegal e submetidos ao regime jurídico de direito público. Só lembrando aqui, pessoal, que o ato administrativo também pode ser praticado por um particular no exercício de prerrogativas públicas, tá? Então vejam, podemos apontar aqui como ato administrativo, diversos exemplos. A aplicação de uma multa a um particular, a aplicação de uma sanção a um servidor público. Vamos imaginar a seguinte situação, a aplicação de uma sanção a uma empresa que possui um contrato com o Estado e que descumpriu as cláusulas contratuais, sanções aplicadas com fundamento no poder de polícia, a expedição de um decreto de desapropriação. Percebam, pessoal, tudo isso, tá? Tudo isso representa a formalização da vontade do Estado. Todos esses atos são praticados no exercício de prerrogativas públicas. Eles devem ser praticados com fundamento na lei e, se eventualmente contiverem uma ilegalidade e gerarem lesão ou ameaça de lesão a direito, eles poderão ser revistos pelo Poder Judiciário. Portanto, nós podemos classificá-los como atos administrativos, tá? E, por último, a gente pode ainda falar nos chamados atos materiais da administração. O que seriam esses atos materiais da administração? Percebam, pessoal, os atos materiais da administração, eles não representam propriamente a formalização, a declaração de vontade da administração pública. Eles representam a própria execução da atividade administrativa. O próprio nome indica, atos materiais. Isso nos traz a ideia de execução, de materialização da vontade. Uma coisa é declarar a vontade, outra coisa é materializá-la. Concordam comigo? Então, os atos materiais da administração nada mais são do que as condutas, os atos concretos que materializam, que concretizam as declarações de vontade da administração pública. Correto? Então, exemplo, Vamos imaginar que uma pessoa ingressa no território nacional com algumas mercadorias contrabandeadas, ou não faz lá corretamente a declaração do recolhimento dos impostos necessários à entrada daquelas mercadorias. O que a Receita Federal pode fazer? A Receita Federal pode apreender essas mercadorias. Só que para realizar essa apreensão, isso precisa ser formalizado. Então nós vamos ter um ato administrativo chamado auto de apreensão, correto? Auto de apreensão dessas mercadorias. Isso é o ato administrativo. Agora, claro que esse ato administrativo ele precisa ser implementado, concretizado. Então, quando os servidores da Receita efetivamente forem lá e apreenderem aquelas mercadorias, recolherem lá ao local da Receita Federal até que a situação seja regularizada, aí nós vamos ter um ato material da administração pública, correto? São as condutas dos agentes públicos que efetivamente materializam, colocam em prática a declaração de vontade da administração pública, correto? Pessoal, então nessa aula, o nosso objetivo era apenas analisar esses conceitos necessários à compreensão
do ato administrativo, e aí sim na próxima aula eu vou começar a tratar com vocês sobre os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, correto? Até a próxima aula, obrigado!